Ei. Boa noite a todos. Boa noite, novos colegas. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, senhor Flávio Gabriel da Silva, que proceda a leitura na ata da reunião anterior. Boa noite a todos. A ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguinte do regimento interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Correia da Silva, às 17h30 do dia 17 de maio de 2021, estando presentes o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente, e os seguintes vereadores: Adamilson Isaías de Jesus da Costa, Dulce Correia Teixeira, Elke Aparecida Gonçalves, Everaldo Eurípides Campos, Flávio da Silva Gabriel, Jonas Ferreira Lemos, Mal Diego de Oliveira, Valtair de Alvarenga e Willer Borges Leite. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a discussão do requerimento 18/2021, de autoria dos vereadores Diego, Elke, Dulce, Valtair e Willer, que solicita do prefeito que seja informado a esta Casa Legislativa se existe possibilidade do Executivo Municipal conceder um abono salarial aos profissionais de saúde que prestam serviços diretamente relacionados com medidas de enfrentamento da Covid-19, a exemplo do que foi concedido em cidades como Araxá e Patos de Minas. O requerimento foi considerado apto para votação, assim como a proposta de moção de reconhecimento apresentada pelo vereador Adamilson a Fabrício Faria Figueiredo, que esteve como coordenador do projeto Corpo e Mente por quase 8 anos. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Passo à votação. Ata aprovada por todos os presentes. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos projetos de resolução 004-005/2021. O projeto de resolução 004 altera o regimento interno da Câmara Municipal referente à leitura das moções e requerimentos. E o projeto de resolução 005 também altera o regimento interno da Câmara Municipal, mas refere às regras na apresentação da moção de pesos. Passo a palavra ao assessor jurídico. Esse substitutivo que foi apresentado ao projeto de resolução 004, nós estamos mudando a redação lá para atender um pedido que foi feito por alguns dos vereadores, porque estava o seguinte: a ideia original era que sempre o autor fizesse a leitura, né, do requerimento ou da moção. E aí foi solicitado que a gente fizesse uma alteração para que pudesse ter uma opção. Poderia ser o secretário ou o autor do requerimento da moção, se ele assim quisesse. Então, a forma que a gente achou melhor de fazer isso aí seria deixar como padrão a leitura pelo secretário, mas o autor vai fazer um requerimento para o presidente na Câmara antes da leitura. Ele pede a palavra, né, e pede para fazer a leitura, e aí o secretário passa para ele e faz a leitura. E ficou o seguinte, ó. Nós estamos acrescentando um parágrafo no artigo 86, falando que as moções e requerimentos poderão ser lidos pelo autor, caso o solicite ao presidente da Câmara durante a reunião. Então, se o vereador quiser fazer a leitura da moção ele mesmo, é só pedir a palavra antes da leitura e falar: ó, gostaria de fazer a leitura do requerimento de minha autoria. E o presidente, na hora, passa a palavra para ele. Tá certo? Eu fiz uma confusão aqui, e vocês me desculpem, sobre o projeto de resolução 005, que eu esqueci de passar para o Michele. Também tem um substitutivo para ser discutido hoje, mas ele não entrou no edital. Que ele está estendendo aquela ideia de apresentar as informações sobre as pessoas que vão receber as moções, né? Que é o outro projeto de resolução, falando que o vereador, quando ele apresenta a moção, ele já tem que informar quem vai receber, né? E aí, eu conversei com a Regiane, conversei com o pessoal aqui, conversei com os vereadores também, acharam por bem ampliar isso, não só para a moção de peso, mas para outras moções também, que também é importante saber quem vai receber para a Câmara poder entregar.
Então eu fiz esse substitutivo também, mas não foi uma falha minha, eu esqueci de mandar para a Michelle colocar no edital sexta-feira. Então eu queria sugerir, se os senhores concordarem, é claro, né, que vocês peçam para tirar esse projeto, o 005, da pauta de hoje, que aí volta na segunda-feira já com o substitutivo. Se vocês estiverem de acordo. Vocês sabem, o 4 está pronto. Pode votar se quiser. Tudo na segunda, né? Não, vocês que sabem. Eu não sei o que tem, porque o que tem de assunto aí na reunião para. O que tem para votar hoje? Vocês que sabem. Quem vai ficar no projeto não tem, né? Só esses, né? Se vocês quiserem. Não interfere nada. Eu falo assim, para não ficar sem o projeto. Né? Isso. Não, mas era assim, mas aí pediu para mudar porque às vezes. Às vezes tem algum vereador que não gosta de ler a moção, o requerimento. Aí eu pedi a opção de estar, às vezes, se a pessoa não quiser realmente ler, você vai secretário mesmo. Entendeu? Agora, essa forma que a gente colocou aqui de ficar por padrão, se ele não falar nada, o secretário faz a leitura. E se ele quiser ler, ele pede a palavra. Isso é para facilitar o andamento da reunião, porque senão nós vamos ter que planejar isso na semana anterior para poder elaborar a pauta para o presidente saber. Então não funciona. Então retira os dois aí, para elaborar direitinho para segunda-feira. Todos os dois. Isso. Faz as modificações corretas. Né? Eu posso fazer o substitutivo com os mesmos autores, né? Pode ser? Pode ser, Gordinho? Beleza. Pode ser. Uhum. Se você quiser fazer um memorando. Leonardo, do parecer que já comenta do parecer que o gente não está entendendo que é o parecer prévio do Tribunal veio das contas. Senhores vereadores, pode aproveitar que a Michelle está falando para explicar dois pareceres do Tribunal de Contas que chegou aí, pode aproveitar o tempinho aqui. É o seguinte, o Tribunal de Contas, ele faz análise das contas do Executivo, né, o prefeito presta conta para o Tribunal todo ano, e ele emite um parecer técnico, né, sugerindo a aprovação ou a rejeição dessas contas, conforme a análise deles, né. Nessa situação, o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar. Quem julga as contas de fato é a Câmara de Vereadores. Isso é uma função da Câmara, entendeu? Então, quando esse parecer chega aqui para a Câmara, o presidente faz a distribuição dele. Ele tem uma tramitação diferente, mas ele vai para a Comissão de Finanças, né? Ele aguarda, tem um prazo regimental para apresentar o parecer, a Comissão de Finanças analisa esse parecer do Tribunal de Contas, e aí, se ela concluir que as contas devem ser aprovadas ou rejeitadas, conforme tiver lá, ela faz um projeto de resolução, né, que vai lá, aprova as contas ou reprova as contas conforme for. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a Câmara sempre acompanha a análise do Tribunal de Contas, né, a não ser que tenha algum motivo justificado para a gente não concordar com o que eles colocaram lá, né, e derrubar esse parecer, mas normalmente sempre acompanha. Nesse caso, chegaram dois pareceres do Tribunal de Contas, se não me engano, 2017, nas contas de 2017 e 2019, e os dois foram sugerindo a aprovação das contas, né? Esse parecer está à disposição ali com a Michelle, se os senhores quiserem analisar o processo na íntegra, também está à disposição. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa relacionada com essas contas municipais, eu estou à disposição, o Geraldo aí também está à disposição para esclarecer. E depois disso a gente tem que seguir com a tramitação desse projeto, que vai ser
se a comissão assim entender, né, que deve acatar a recomendação do Tribunal de Contas, então as contas serão aprovadas. Nesse caso, faz um projeto de resolução aprovando as contas e vota ele, se não me engano, é turno único também. Eu acho que a Michelle está me falando que é 2 turnos, eu não tenho certeza, eu vou olhar lá direitinho. Mas, se o senhor tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento, se vocês quiserem analisar o parecer que chegou, que eles são vários documentos que estão lá. Tá? A gente pode marcar, se vocês quiserem fazer uma reunião de comissão especificamente para esse fim, pode. Se os senhores quiserem vir aqui qualquer dia aí para conversar com a gente desse processo, né? Eu estou à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que tiver, tá certo? Esse projeto ele vai ser, já foi encaminhado para a comissão, os senhores receberam ele em avulso também, né? E, se eu não me engano, o prazo acho que é máximo de 20 dias, né? A gente tem que fazer, a Comissão de Finanças tem que concluir e apresentar um projeto de resolução, se aprova ou se reprova as contas, tá certo? A aprovação das contas, se você tiver, ela sempre é um procedimento mais simples, porque já está de acordo com o parecer mesmo, o parecer recomendou a aprovação e a Câmara, se ela seguir essa recomendação também, é um procedimento mais simples. Se a Câmara decidir que não, eu não vou acompanhar esse parecer, eu quero reprovar as contas, aí tem algumas peculiaridades, porque como é um julgamento, aí nós temos que intimar o prefeito, né, se aponta os motivos pelos quais vocês entendem que as contas devem ser rejeitadas, ele vai apresentar defesa e tudo mais, tá certo? Aí, só para esclarecer mais ou menos como que é a tramitação, e se tiver alguma dúvida específica lá, vocês podem procurar que a gente está à disposição. Leonardo, só uma dúvida aqui. Aí, no caso, antes de a gente aprovar, tem um parecer jurídico de vocês, do G, tudo. É feito uma análise antes da gente. A gente, normalmente, a gente faz uma análise na reunião de comissões, né? Esclarece as dúvidas eventuais que tem, porque às vezes o vereador tem uma dúvida específica de alguma coisa que ele leu lá e não entendeu. Mas o parecer técnico mais detalhado é o que já vem do Tribunal de Contas, né? Que lá que faz a análise completa. É importante lembrar também que hoje, essa análise de compra, às vezes gera uma dúvida. Porque já teve situação aqui que o vereador fez uma representação, o Tribunal de Contas não tinha analisado a representação e mandou o parecer aprovando as contas do prefeito. Mas eles analisam 5 pontos só, hoje em dia, de ofício. Eles analisam se você gastou o mínimo da receita com educação, que é os mínimos de 25% da Constituição, se você gastou o mínimo de 15% na saúde, se não repassou a mais para a Câmara do que o que está na Constituição, se não ultrapassou o limite de gasto com o pessoal da folha de pagamento, o que é o outro, Geraldo? Folha de pagamento, repasse da Câmara, Educação, Saúde, e abertura de crédito adicional também prevista em lei. É só isso que eles olham. Entendeu? Se esses 5 pontos estiver ok, normalmente eles dão um parecer pela aprovação. Se tiver alguma coisa específica, alguma irregularidade que o vereador acredita que tem, a gente tem que fazer isso num procedimento separado. Faz uma representação, uma denúncia, pede para abrir um processo, porque às vezes o vereador faz uma reclamação, já aconteceu, para o Tribunal de Contas, e ele não analisa aquilo e já manda e gera essa dúvida também. Mas nós vamos ficar semana toda à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.